e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Amém? Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8, em nome de Jesus, e vamos ler também esse texto. A mensagem que eu vou trazer é muito simples, muito prática. Na verdade, o Evangelho é simples, o Evangelho é prático. O bispo Edir Macedo diz que o Evangelho é simples e a religião é quem complica. Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Diz amém. Podem sentar os que se levantaram, Deus abençoe. Agora diga comigo assim: Senhor Jesus, fala com a gente. Amém. Todas as vezes que a gente ora, a gente pretende receber de Deus resposta, sim ou não? E obviamente que a nossa expectativa é de uma resposta afirmativa daquilo que estamos pedindo ao Senhor, embora Deus não tenha nenhuma obrigação de nos atender naquilo que pedimos sempre e da forma que pedimos. Mesmo porque tem muita coisa que nós pedimos ao Senhor para nós e que Deus sabe que não será bom para nós amanhã. Alguém me ouviu? Tem coisa que a gente pede ao Senhor para nós, porque nós entendemos que aquilo é bom para nós, e o Senhor sabe que aquilo que é bom para nós hoje não será amanhã. Então muitas vezes Ele não nos atende. Então muitas vezes o Senhor não responde nossa oração e a gente fica frustrado, chateado até, às vezes até questionando a nossa própria fé. E na verdade a resposta negativa está na onisciência de Deus, que conhece o futuro, porque nós pedimos baseados na nossa percepção, e Deus responde baseado naquilo que Ele conhece ao nosso respeito e acerca daquilo que estamos pedindo a Ele. Nós estamos há um ano falando em Atos 2, 42 e 43. Pergunte para mim: o senhor não cansa não? E eu vou lhe dizer: canso, mas ainda vejo que dá para tirar um pouco mais de água desta rocha. E vamos tirar um pouquinho mais de água desta rocha. Nós já falamos sobre perseverar, está lá no YouTube, no nosso canal, a mensagem sobre cristianismo radical, o que é perseverar, o que é permanecer. Já falamos um pouco sobre a doutrina dos apóstolos, umas 8, 9 semanas sobre isto. Falamos sobre o princípio bíblico da comunhão, da koinonia, do relacionamento cristão. Depois falamos sobre o partir do pão e começamos a falar sobre orações ou oração. Depois nós vamos falar um pouco sobre temor e a gente conclui vivendo os milagres, porque o resultado de uma igreja que persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor, são milagres.
Se estamos falando de oração, eu gosto sempre de repetir esta frase de John Wesley. John Wesley foi um grande avivalista do Reino Unido, e ele usou uma frase dizendo que a oração é o oxigênio da alma. É também dele a frase que diz que parece que tudo que Deus faz é em resposta às orações. O texto de Mateus capítulo 7 está no sermão chamado da montanha, considerado o mais célebre de todos os sermões de todos os tempos. O sermão da montanha, na verdade, lança os fundamentos do reino de Deus manifestado entre os homens, a partir da chegada de Jesus Cristo na terra e do início do seu ministério. Aqui Jesus está falando sobre o princípio da oração. E é interessante que os estudiosos dizem que tanto o verbo pedir, quanto o verbo buscar, assim como o verbo bater, está conjugado nesse texto no presente linear. O presente linear na gramática da língua grega corresponde ao gerúndio da gramática da língua portuguesa, que dá a ideia de ato contínuo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: pedindo, dá-se-vos-á; buscando, achareis; batendo, abrir-se-vos-á. Ele está falando daquele que pede e continua, tem tanta convicção do que quer e de que está pedindo no lugar certo, que continua a pedir. Tem tanta convicção que está batendo na porta certa, que vai continuar a bater até que ela se abra. Oração, portanto, não é um ato isolado, não é um pacote que eu jogo no coração de Deus e Ele que se vire. Justamente por isso a Bíblia fala tanto da perseverança. Colossenses 3:2, Paulo diz: perseverai na oração. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, Paulo diz: orai sem cessar, versículo 17, dando justamente a ideia desta permanência na oração, desta insistência na oração. Mas o fato é que quando nós oramos, nós queremos respostas de Deus, e nem sempre estas respostas nos chegam como nós desejamos, e às vezes elas nem chegam. Parece até que Deus não ouviu, e Ele sempre ouve a oração do seu povo. Se você puder, diga comigo assim: eu sei que Deus ouve as nossas orações. Então Deus ouve, e a demora de Deus em nos responder não é castigo, não é indiferença. A demora de Deus em nos responder pode ter algumas razões, entre elas, desenvolver em nós paciência, perseverança, nos treinar para recebermos aquilo que estamos pedindo, porque tem coisa que a gente pede, mas não estamos aptos para receber. Já pedi muitas vezes para o meu pai me dirigir o carro, e eu não sabia dirigir. Então, se ele me entregasse, eu teria me matado e matado a ele também. Então tem coisa que a gente pede, mas não está apto para receber. O Senhor então nos treina, nos capacita, a fim de recebermos aquilo que estamos pedindo. Tem o tempo de Deus também, que opera em favor daqueles que nele confiam. O apóstolo Tiago, escrevendo no capítulo 4, diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal.
Mas o que é pedir mal? O que Tiago define como pedir bem? É uma oração bem elaborada? Deus precisa da construção de uma peça de defesa, de argumento para nos atender? Não. Precisa que o nosso coração seja movido por quebrantamento. Então, na linguagem de Tiago, o que é pedir mal? Ele mesmo responde: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes com os vossos próprios deleites. Tiago está dizendo assim: a oração que você faz e que só serve para você é pedir mal, é movida por egoísmo. Ninguém será abençoado a partir de você. Então, Tiago está dizendo que oração egoísta é pedir mal. Por outro lado, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 26, diz que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ou seja, não sabemos o que havemos de pedir da forma certa. Mas, diz Paulo, o Espírito de Deus, que conhece os corações, que prescruta as intenções, intercede por nós com gemidos inexprimíveis.